Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIESE e o SINDIC-CT. DIESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este é um dos programas que, no mês de março, vai tratar da temática de mulheres no mercado de trabalho. Nós sabemos que as mulheres ganham 20% a menos do que os homens, e nós sabemos porque é uma pesquisa que faz isso e reitera essa desigualdade no mercado de trabalho todos os anos. Essa pesquisa é a pesquisa da PNAD contínua, produzida pelo IBGE. E além desses dados, muitos outros também são trazidos por essa pesquisa e nós vamos explorar ele aqui. E vamos explorar eles à luz também da Lei da Igualdade Salarial, lei essa que foi aprovada em 2023, lei de número 14.611, que trata dos critérios e trata também de coibir, de expor critérios para que essa desigualdade não aconteça. E quem vai nos ajudar aqui hoje é a economista do Diese, Renata Filgueiras, que novamente atende aqui ao nosso chamado. Então, Renata, bem-vinda e mais uma vez muito obrigada por comparecer aqui a este Giro Sindical. Obrigada, Renata, sempre um prazer. Então, vamos lá, vamos tratar um pouquinho sobre essa realidade que todo ano eu, você, muitas outras economistas que olham para o mercado de trabalho, quando chega o mês de março e a gente vai tratar da participação e da condição da mulher no mercado de trabalho, a gente tem esse dado da desigualdade, que não melhora, que vai se repondo e vai se mostrando uma característica estrutural muito firme, muito arraigada no mercado de trabalho, um desafio e tanto. No entanto, a gente teve o ano passado a promulgação dessa lei 14.611, que trata dos critérios e trata de diversos temas para coibir essa diferença salarial, para diminuir a existência dessa distância tão grande ainda entre homens e mulheres. O que essa lei traz de novidade, sobretudo em relação à CLT, quando a gente já sabe que a CLT, no seu artigo 5º, ela é muito clara ao dizer que, para trabalhos iguais, paga-se salários iguais. Primeiro, assim, eu acho que porque a lei, né? Se a gente já tinha uma definição na CLT, e é importante dizer que mesmo com dados estatísticos, a efetividade da igualdade salarial não se concretiza, né? Daí a importância de uma lei como essa, que vai trazer elementos concretos e bastante objetivos para buscar dar efetividade para essa igualdade salarial. E eu acho que também é importante registrar que essa lei é uma conquista do movimento de mulheres, né? De muitos anos, de muitas décadas no Brasil. Então, objetivamente, a lei vai dizer o seguinte: o artigo 5º atual, né, antes da lei da CLT, dizia assim: a todo trabalho igual, né, de igual valor, corresponderá a salário igual sem distinção de sexo. E o artigo 461 da CLT diz, sendo idêntica à função, muito parecido, né? Todo trabalho de igual valor prestado para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento, vai corresponder igual salário, sem distinção de sexo. Ele amplia um pouco etnia, nacionalidade ou idade. A lei vai alterar o artigo 461, né? Especificamente o parágrafo 6º, e vai incluir o parágrafo 7º, tá? O parágrafo 6º vai dizer que, no caso de comprovação de discriminação por motivo de sexo e etnia, o juízo vai determinar que, além de pagar as diferenças salariais, uma multa, tá, em favor dessa empregada, né, discriminada, no valor de 50%, tendo limite máximo os benefícios do regime geral de previdência social. A lei diz o seguinte, que quando acontecer a discriminação em virtude de sexo, raça, etnia, origem ou idade, ela amplia a discriminação, o pagamento vai ser dessas diferenças salariais, vai ser devido ao empregado, não afasta, porém, ele tem direito a receber essas diferenças, mas não vai afastar o seu direito de ação de indenização por danos morais. Tá? E o parágrafo 7º desse artigo 461, que foi introduzido, né, ele vai criar a multa. Tá? Então, a multa ela vai corresponder a 10 vezes o valor do novo salário devido, elevada ao dobro no caso de reincidência. Então, ela especifica mais. E a lei ela vai criar, além dessa definição, né, do que é a discriminação, enfim, que não pode acontecer,
desigualdade de salário por discriminação, ela vai criar mecanismos de transparência e efetividade de equiparação. Então, são 5 mecanismos. O primeiro é estabelecer mecanismo de transparência salarial e critérios remuneratórios, é muito importante, a gente vai falar depois disso. Fiscalização, tá? Contra a discriminação salarial, disponibilizar canais para denúncias de casos como esse, promover e implementar programas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, e, por último, fomentar a capacitação e a formação de mulheres para o ingresso, a permanência e a ascensão no mercado de trabalho. Uma das dificuldades das mulheres no mercado de trabalho estrutural é justamente a sua inserção e permanência, que é desigual, né, que é precária com relação aos homens. E a lei vai mais além, né? Então, no artigo 5º, ela vai determinar que os empregadores com mais de 100 empregados precisam publicar semestralmente relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios. E, além disso, vai estabelecer multas, né, para esse descumprimento da publicação de relatórios, então é uma multa de 3% sobre a folha de pagamentos, e a empresa em situação de desigualdade, ela tem que apresentar um plano de mitigação de desigualdades, com metas e prazos, e, por último, o governo ele tem que apresentar uma plataforma para acesso a informações de forma unificada, com relatórios e dados, né? Além disso, a lei ela vai prever também a participação da representação sindical, das entidades sindicais, nos locais de trabalho para garantir a efetividade, inclusive com a necessidade de negociação coletiva para garantir a aplicação da lei. Essa lei, ela ampara as trabalhadoras com carteira assinada, correto? Como que ficam as trabalhadoras sem carteira? Primeiro que a problemática do nosso mercado de trabalho tem uma característica que a gente chama de heterogeneidade, né, que é essa diferença entre as formas de inserção no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho não é só aquele com carteira assinada, né, muito pelo contrário, o Brasil possui uma alta taxa de informalidade e as mulheres são mais penalizadas também nesse quesito, né? Então, é um desafio mesmo, a lei não abrange, né? É uma lacuna aí da lei, e eu acho que tem essa relação direta com a própria. Com isso que eu expliquei, né? Com essa heterogeneidade do mercado de trabalho. E aí eu acho que isso se coloca, eu queria talvez problematizar um aspecto para o movimento sindical, né? Porque a importância do movimento sindical na aplicação, na efetividade de aplicação dessa lei, ela é brutal, né? Ela é crucial. Então, o movimento sindical tem que estar, assim, desde já empenhado em negociar a garantia dessa lei, né? Os critérios lá que estão lá definidos, justamente, inclusive porque a própria lei define, garante a participação das entidades sindicais. Então, aí eu queria só problematizar que é um desafio maior, talvez, para o movimento sindical, pensar como vai garantir para essas trabalhadoras informais essa igualdade salarial, né? Que é muito mais desafiador e muito mais complicado de se conquistar, de fato. Fazer um breve intervalinho e volta já já. Giro Sindical está de volta e este programa recebe a economista do DIEESE, Renata Filgueiras, ela que também é a técnica responsável pelo trabalho do DIEESE na Confederação Nacional dos Metalúrgicos, filiado à CUT. Renata, continuando aqui o nosso papo, muitas pessoas, em especial homens, valem-se da ideia de que a presença masculina em setores que exigem mais física e mentalmente explica com que os homens é uma explicação para que os homens ganhem mais no mercado de trabalho. As informações, os dados concretos, eles permitem que a gente corrobore essa informação ou são aspectos preconceituosos que a gente precisa tirar da frente para olhar o mercado de trabalho como ele é? De fato, esse é um mito que existe ainda, infelizmente, e que a gente questiona cotidianamente em nossa atuação, em nossa vida, eu diria assim, né? Porque não é só na nossa atuação profissional, a gente ouve isso em vários espaços. Bom, eu vou trazer um dado aqui bastante interessante que diz justamente o contrário, né? Então, se fosse verdade, as mulheres, profissões, ocupações em que as mulheres são maioria,
e aí eu vou colocar entre muitas aspas, em que ocupações de mulheres, né, que são consideradas femininas, elas deveriam ganhar mais, né? Porém, então um dado aqui que a gente tem de participação das mulheres nos grupos ocupacionais e justamente a desigualdade de remuneração em relação aos homens. Então, se a gente pegar um grupo ocupacional com muita presença de mulheres, profissionais das artes, das ciências e das artes, né? A gente tem uma participação de 63 mulheres, 63% de mulheres nesse grupo ocupacional. A diferença remuneratória em relação aos homens é de 32,2% menor. A gente apresenta dados, a gente apresenta argumentos irrefutáveis, estatísticos, e mesmo assim, quando a gente vai para uma rodada de negociação, ou quando a gente vai para uma reunião com uma bancada patronal, por exemplo, sempre existe o questionamento. Não, mas na minha empresa, não, mas na minha área. Tem, então, olha a importância dessa legislação de igualdade salarial. Agora, os sindicatos, eles vão poder olhar os relatórios por empresa, tá certo? Empresas com 100 ou mais empregados. Então, eles vão poder olhar e falar assim, aqui está a desigualdade salarial entre homens e mulheres, porque com todas essas... então, é só reforçando, né, a importância dessa legislação. Com todos esses argumentos, esses dados estatísticos que a gente apresenta, mesmo assim são questionados, ainda existem argumentos desse tipo, né, totalmente infundados. Acho que tem um outro assunto também que vem à mesa, vem à tona toda vez que a gente discute mulheres no mercado de trabalho, que é a divisão de tarefas entre sexos, em que a mulher ela fica muito mais sobrecarregada do que os homens no quesito quantas horas dedicam-se aos afazeres domésticos. A gente tem uma média de 17 horas e 48 minutos por semana das mulheres aos afazeres domésticos e 11 horas dos homens. Ou seja, essa diferença de quase 7 horas, ela significaria 44 dias de uma jornada de 8 horas a mais trabalhadas por mulheres durante um ano. Dedicar mais tempo ao trabalho reprodutivo, a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, a cuidar dos idosos, impacta a participação das mulheres no mercado de trabalho e ajuda a explicar esses números que, por mais que seja ciência, a gente ainda tem que ainda lutar para fazer valer. Essas desigualdades, né, de responsabilidades familiares, e aí quando eu falo responsabilidade familiar, eu incluo tanto as tarefas domésticas, no sentido físico mesmo, né, fazer as tarefas do lar, né, para manter aquele lar funcionando, quanto os cuidados, né, os trabalhos de cuidados com outras pessoas, desde crianças, idosos, pessoas com necessidades diversas, né? E esse aspecto ele vai impactar profundamente, né? Tanto a inserção quanto a permanência da mulher no mercado de trabalho. E aí eu quero diferenciar um pouco, porque ela se insere com mais dificuldade por conta disso também, né? E também a permanência delas é mais precária, porque elas têm que dedicar mais horas. Então, elas vão ter já uma dificuldade de fazer um curso, de se qualificar no mercado de trabalho, ou, por exemplo, dedicar um tempo elas vão pedir mais afastamentos para poder ter esses cuidados familiares, que acaba recaindo sempre sobre as mulheres. Então, aparece até um pouco evidente, né, que isso dificulta a participação das mulheres e a qualidade dessa participação da mulher no mercado de trabalho. Bom, além disso, tem uma questão que é assim, a dificuldade, essa carga, né, de jornada maior para as mulheres, que é quase uma imposição social, ela vai impactar vai causar mais dificuldade para as mulheres ascenderem na carreira, né? Justamente porque elas têm que conciliar, elas têm essa necessidade de conciliar, né, os trabalhos no mercado de trabalho com o trabalho com essa disposição de trabalho fora do mercado de trabalho, tá? E tem um dado bastante relevante que é uma taxa que chama taxa de subutilização por insuficiência de horas trabalhadas. Tá? E o que significa isso? Significa que os trabalhadores eles trabalham uma jornada, mas eles gostariam de trabalhar mais do que aquela jornada que eles foram contratados. E aí existe um cálculo dessa taxa. Né? Então, quando a gente vai analisar
as mulheres comparativamente aos homens, elas têm uma taxa bastante alta, né? Então, no quarto trimestre de 2023, que é o último dado disponível, a taxa das mulheres por subutilização, né, ficou em 6,2%, enquanto os homens, tá? A taxa geral, mulheres, todas as mulheres, não estou nem classificando as mulheres, 6,2%. Os homens, a taxa de subutilização é de 4,2%, então é muito menor, né? A quantidade de homens que gostariam de trabalhar mais, mas não conseguem, é muito menor com relação às mulheres. Se a gente analisar as mulheres negras comparativamente, isso vai também, a desigualdade aumenta. Né? Então, aí mais um acerto da legislação, dizer que não é só gênero, é raça, é cor, é idade. Então, as mulheres negras têm uma taxa de subutilização de 7,3% no último trimestre de 2023, né? Então você vê que, e quando a gente vai comparar com as mulheres não negras, as mulheres não negras têm 4,8% de taxa. Então as mulheres negras sofrem mais ainda com relação a esse aspecto. Sim, e com certeza vai interferir depois na remuneração, porque as mulheres trabalhando menos do que aquilo que elas gostariam, porque elas não conseguem trabalhar mais, porque acumulam jornadas, tem reflexo na remuneração. A gente tem uma relação muito, vamos dizer assim, intuitiva, que quanto maior a qualificação da pessoa, mais salário essa pessoa consegue receber em troca no mercado de trabalho. Mas tem algo, Renata, que chama muito a atenção quando a gente compara homens e mulheres. Homens e mulheres menos escolarizados têm uma diferença salarial muito mais próxima dessa média que a gente colocou logo no início da nossa conversa, que é de aproximadamente 20%. Ou seja, as mulheres ganham em média 20% menos do que os homens, e as menos escolarizadas, comparando com os homens menos escolarizados, também estão muito próximos dessa média. Quando a gente vai para os estratos que mais ganham no mercado de trabalho, mais escolarizados, essa diferença aumenta. A mulher que tem nível superior, ela ganha 1/3 a menos do que o homem que também tem nível superior. O que explica esse topo mais desigual entre gêneros no mercado de trabalho? Em teoria, é isso que você falou, né? A gente espera que quando aumenta a escolaridade, aumenta a remuneração de forma correspondente. E a gente percebe que o movimento é contrário, aumenta a desigualdade salarial entre homens e mulheres, quanto mais aumenta a escolaridade. Os dados estatísticos são os dados estatísticos, né? Que vão lá mostrar, comprovar toda uma discussão mais ampla, teórica, que tem sido feita já há muitas décadas, né, no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, que a desigualdade salarial ela é um elemento estruturante dessa formação e consolidação do sistema capitalista, né, historicamente constituído. Agora, essa desigualdade, esse elemento específico que você trouxe, eu acho que ela vai comprovar o que a literatura já trouxe, né? Que existe uma divisão sexual do trabalho e que ela é regida por dois princípios, né? O hierárquico e o de separação, né? O hierárquico vai definir que o trabalho dos homens vale mais do que o das mulheres. E o de separação é aquele que você disse, né, no começo, que a gente acabou refutando como um mito, né? Que existem trabalhos masculinos e trabalhos femininos, embora isso exista, não é que é um mito de não existir, existem trabalhos considerados masculinos e femininos, né? Aí é toda uma discussão mais teórica também, mas eu acho que essa característica hierárquica, ela é muito forte, né? Talvez para justificar não, para justificar esse dado, né? De por que aumenta a escolaridade e mesmo assim a diferença salarial aumenta mais ainda. Continue com a gente que o Giro Sindical volta já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a economista do Diese na Confederação Nacional dos Metalúrgicos, filiada à CUT, Renata Filgueiras. Renata, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, ela representa uma categoria que ela é predominantemente masculina. Conta um pouquinho para a gente qual é o tamanho da participação feminina entre os metalúrgicos, entre toda a categoria metalúrgica no Brasil, o que tem acontecido ao longo dos anos, se as mulheres têm ampliado a participação, se não, se continua instável, e também
Como que é a remuneração nessa categoria que ela é tão combativa e tão importante? Bom, Renata, a gente tem aí no último período, eu vou pegar 2002 como referência, né? E aí eu estou usando os dados da RAIS, né, da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho, porque é uma categoria altamente formalizada, né? Então são seletistas que a gente chama, com contrato CLT, e a gente percebeu entre 2002 e 2013 um crescimento da participação feminina na categoria metalúrgica. Então, sai aí de 14,7% em 2002 para 19% em 2013, tá? E aí, de mulheres. A partir de 2013, começa a ter uma queda nessa participação feminina, em parte resultado da crise, né, que se aprofunda em 2015 no Brasil, e volta a crescer em 2020 e 2021, ela alcança o patamar de 2014. Né? Então, em 2021, que é o último dado que a gente tem da RAIS, a gente tem 19% de participação feminina entre os metalúrgicos. Então, é de fato uma categoria bastante com predominância de homens. Bom, as diferenças de remuneração, na média, né, de remuneração, é de aproximadamente 21%, tá? Deixa eu só pegar aqui o dado certinho. O último dado é de 21,2% a menos que as mulheres recebem com relação aos homens, tá? Pegando a média Brasil dos metalúrgicos. Porém, então, a gente tem, dentro da metalurgia, uma série de segmentos que são muito diferentes uns dos outros. Então, a gente tem o eletroeletrônico, a gente tem o naval, o automotivo, o aeroespacial, a siderurgia, bens de capital, eles são muito distintos, tá? Não só do mercado de trabalho, mas da produção propriamente. É o seguinte, o eletroeletrônico é um segmento que tem um movimento interessante, né? Então, eu fui olhar a movimentação das mulheres nos segmentos, e eu percebi que as mulheres tinham uma participação de 10% em 2002 no segmento eletroeletrônico, e no segmento de bens de capital, uma participação de quase 30%, isso em 2002. Tá? Ao longo desse período, até 2021, a participação das mulheres no eletroeletrônico salta para 33,9%. Então, quase 34% de mulheres estão no eletroeletrônico. Enquanto as mulheres no segmento bens de capital sai de 29%, quase 30% em 2002 e vai para 14,2%. Cai, né? Portanto, quase que um movimento inverso, né, de um segmento para outro. Eu não posso afirmar que elas saíram do segmento de bens de capital e foram para o eletroeletrônico, mas é interessante essa análise dos dois segmentos, porque são os únicos segmentos que tiveram essa movimentação grande, né, essa variação grande, né, das trabalhadoras. E aí eu acho que não é uma coincidência, né? O segmento de bens de capital é um segmento que tem uma remuneração média mais elevada com relação ao segmento eletroeletrônico. Então, quando a gente olha aqui os dados de remuneração, o segmento de bens de capital, hoje, ele tem uma remuneração média de R$ 3.770. O segmento média para todos os trabalhadores, tá? Incluindo homens e mulheres. O segmento eletroeletrônico tem uma remuneração menor, de R$ 3.640. E a diferença salarial entre mulheres e homens no eletroeletrônico, mesmo com maior presença feminina nesse segmento, é a maior diferença salarial entre os segmentos todos metalúrgicos, tá? A gente tem 28,5% de remuneração inferior das mulheres com relação aos homens no eletroeletrônico. A gente percebe que mesmo com a maior presença de mulheres nesse segmento, a diferença salarial é a maior entre todos os segmentos metalúrgicos, né? E mesmo quando a gente olha também os grupos ocupacionais, os cargos de diretor, gerente, são mais ocupados por homens. E tem uma diferença salarial também muito maior com relação a outros cargos. Por exemplo, trabalhadores na produção tem uma diferença salarial também alta, de 29%. Quando a gente vai analisar diretores e gerentes, a diferença entre homens e mulheres sobe para 37,5%. Então, não é garantia, né, de maior presença feminina, corroborando aí com o dado que a gente falou anterior, né, do mercado de trabalho como um todo. Então, a gente vê que também em categorias específicas, como essa metalúrgica, também tem esse aspecto. A esmagadora maioria das pessoas que estão nessa categoria tem contrato de trabalho, tem acesso à representação sindical.
E ainda assim, existem essas diferenças. O que que ajuda a explicar, o que que a sua experiência ajuda a explicar, a partir dos dados, as causas dessas desigualdades que ainda persistem, mesmo no setor metalúrgico? Olha, Renata, eu acredito que as explicações são muito parecidas com as que a gente tem para o mercado de trabalho geral no Brasil. Eu acho que, embora seja que é uma categoria que tem ocupações altamente valorizadas no mercado de trabalho, que tem não só, né, uma participação de mais de homens, mas assim, ela é altamente sindicalizada, então tem uma mobilização grande. Eu acho que aquelas características, né, que é de hierarquia, de separação, elas também ajudam a explicar isso, né? Então existem trabalhos, os trabalhos dos homens, eles valem mais do que os trabalhos das mulheres. Então eu acho que assim, quando pegando esse exemplo que eu dei do segmento eletroeletrônico, tem na literatura algumas hipóteses, né, de que, por exemplo, essa movimentação entre os bens de capital, delas saírem dos eu não posso afirmar, né, mas a hipótese delas saírem dos bens de capital, irem para o eletroeletrônico, um segmento melhor remunerado para um segmento menos remunerado, com uma inserção mais precária, com condições de trabalho mais complexas, né, e mais desafiadoras para os sindicatos também, algumas explicações pode ser, por exemplo, que o segmento eletroeletrônico tem uma característica de que as mulheres têm uma motricidade fina, então é um trabalho mais feminino, as mulheres trabalham melhor, né, com as montagens, com esses componentes, né, eletroeletrônicos que são micro, né, às vezes muito pequenos, enfim. Então, eu acho que essa argumentação da separação e da hierarquia, ela também vale no caso dos metalúrgicos. Renata, muito obrigada pela sua presença, pelos dados que você apresentou, pelo bom debate que você trouxe aqui para a gente. E seguimos, e até uma próxima. Obrigada, Renata.